Ela chegou ao sítio com uma mala velha na mão esquerda e a mãe doente apoiada no outro braço. A velha Maria caminhava devagar, respirando curto, como se cada passo custasse mais força do que o corpo dela ainda tinha. O avô tinha morrido sozinho naquela terra, e a única coisa que deixou para Helena era um sítio que o mato já estava começando a engolir. Não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha ninguém esperando por elas. Só tinha uma mãe fraca, uma casa quase caindo e um pedaço de terra abandonado que parecia ter sido esquecido até pelo tempo. E foi ali, naquele chão seco e silencioso, que Helena entendeu uma coisa que nunca tinha imaginado precisar aprender. Se elas quisessem continuar vivas, aquele lugar teria que voltar a produzir alguma coisa. Mas Helena não sabia plantar, não sabia criar, não sabia quase nada da vida da roça. A única coisa que ela tinha eram 2 mãos dispostas a trabalhar e uma mãe que precisava dela para continuar respirando mais um dia. O sítio ficava a apenas 40 quilômetros de Belo Horizonte, mas parecia estar em outro mundo. A estrada de terra que levava até lá era acidentada, cheia de buracos profundos que Helena teve que desviar cuidadosamente enquanto carregava a mala velha e apoiava Maria, que ofegava com cada passo dado. Fazia calor. Um calor seco e impiedoso de setembro, aquele calor que faz o ar ondular sobre a terra avermelhada e tira a força de qualquer um. Helena tinha pago seus últimos centavos para um homem com uma perua velha a levá-las até lá. Durante todo o trajeto, o motorista não falou quase nada, apenas olhava pelo retrovisor de vez em quando, com aquela expressão de quem não consegue entender muito bem o que está vendo. Uma mulher jovem e uma idosa doente, viajando para um sítio abandonado com uma única mala entre elas. Quando finalmente a casa apareceu entre os arbustos que tinham crescido selvagemente, Helena sentiu o coração apertar de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Não era apenas o aperto da tristeza, era o aperto de quem acabou de chegar ao fim de algo e sabe que não há volta. A casa tinha sido bonita um dia. Helena conseguia imaginar aquilo, só olhando para o que restava. Um sobrado com varanda ampla, janelas grandes com vidros que devem ter tido cortinas brancas, telhado de barro vermelho bem cuidado. Seu avô tinha construído aquilo com as próprias mãos. Sua avó tinha plantado as flores que cercavam o lugar. Helena tinha visitado ali quando tinha 6 anos e se lembrava de correr na varanda enquanto sua avó lhe oferecia leite quente com bolo de fubá ainda morno. Mas agora era uma carcaça, uma ossada de tempo e abandono. O telhado tinha buracos grandes, alguns do tamanho de um prato. Você podia ver através deles, ver o interior escuro da casa através daqueles vãos. A pintura se descascava em grandes placas, revelando a madeira cinzenta embaixo, apodrecida em alguns pontos. A porta da frente pendia de um único dobradiça, como a boca de um morto que não consegue se fechar direito. Havia vidros quebrados em quase todas as janelas. Uma daquelas espreguiçadeiras de vime que sua avó gostava de usar estava deitada de lado na varanda, as palhas saindo dela em fios finos, como se a cadeira estivesse chorando. "Meu Deus!" sussurrou Maria, parando ao lado de Helena. Sua mãe tinha colocado a mão no coração, como se o órgão pudesse parar a qualquer momento. E talvez pudesse. Os médicos tinham dito muitas coisas sobre o coração de Maria durante aqueles últimos meses. Que estava fraco, que estava cansado, que precisava de repouso absoluto. Como se você pudesse dar repouso absoluto a alguém enquanto a vida continua acontecendo ao seu redor, não tendo piedade de ninguém. "Vem, mãe, vamos entrar. Você precisa se deitar." Helena pousou a mala no chão e tomou Maria pelo braço, segurando-a com aquela força que as filhas aprendem a usar quando precisam segurar a vida das mães. Juntas, mais lentamente que lesmas,
fizeram o caminho até a porta. Dentro da casa, o ar era denso e quente, aquele ar que ficou preso por anos sem encontrar saída. O cheiro era uma mistura de mofo, pó velho, madeira apodrecida e algo mais que Helena não conseguiu identificar. Talvez fosse só o cheiro da morte lenta, da passagem do tempo quando ninguém está prestando atenção. As poucas cadeiras que ainda restavam na sala estavam viradas para ângulos estranhos, como se alguém tivesse saído da meia-noite, deixando tudo como estava. Uma mesa de madeira escura tinha pratos ainda em cima, sujos, claro, cobertos de teias de aranha tão densas que pareciam cortinas. Um relógio na parede estava parado às 3h20. Helena se perguntou quantos anos atrás aquele relógio tinha desistido de funcionar. Quantos anos exatamente seu avô tinha ficado sozinho ali, naquele silêncio. Helena colocou Maria numa das poucas cadeiras que parecia segura, uma cadeira de madeira com assento de couro rachado, e saiu para explorar o que mais havia. O quintal era puro caos, mas um caos que tinha sua própria lógica, sua própria beleza selvagem. Havia uma antiga cozinha externa desabando, o piso de barro duro ainda intacto, mas as paredes tombadas para um lado como se alguém tivesse dado um empurrão anos atrás e ela tivesse desistido lentamente de se manter de pé. Havia paus de cerca espalhados pelo chão, alguns ainda com um resto de pintura branca, latões oxidados, garrafas de vidro quebradas, uma velha prensa de cana que deveria ter peso de meia tonelada, presa sob o pé de uma árvore que tinha crescido direto através de seus componentes de ferro. O mato havia reclamado quase tudo. Não era mato selvagem e caótico apenas, havia sistema naquilo. Raízes grandes, algumas do grosso de um pulso, tinham quebrado a terra em padrões que quase pareciam intencionais. Plantas trepadeiras subiam pelas paredes como se estivessem tentando consolar a casa ruindo. Árvores pequenas cresciam entre as frestas do que tinha sido um curral. Agora apenas uma série de mourões caídos e arame oxidado. Mas havia também aquilo que Helena não esperava encontrar. Aquilo que fez alguma coisa dentro do seu peito se mover pela primeira vez desde que tinha descido daquela perua velha. Uma árvore grande de mangueira, carregada de frutos. Frutas vermelhas com tons de ouro, tão bonitas que parecia impossível que fossem reais. Havia goiabeiras com galhos caídos sobre o quintal como braços oferecendo presente. Havia abacateiros com frutas grandes e verdes pendendo dos galhos. Havia até alguns pés de feijão crescendo selvagemente num canto, como se tivessem aprendido a sobreviver sozinhos, sem ajuda de ninguém. A terra não estava completamente morta, então. Não completamente. Helena colheu algumas mangas, algumas goiabas. Pegou 2 abacates que caíram moles na sua mão. Voltou para dentro da casa onde Maria a esperava, ainda naquela cadeira ofegante. Mãe, olha, tem fruta aqui, tem comida no quintal. Maria olhou para as frutas nas mãos da filha como se fossem joias roubadas de um palácio. Os olhos dela ficaram marejados. Seu avô sempre dizia que essa terra era generosa. Sussurrou Maria. Aquela voz dela tão fraca que Helena quase não conseguiu ouvir. Que a terra nunca esquecia de quem tinha sido bom com ela. Helena sentou-se no chão, aos pés de sua mãe, e começou a descascar a manga com as próprias mãos. A polpa doce e morna entrou pela sua boca, e foi naquele momento que Helena sentiu pela primeira vez a fome. Não era fome física apenas, era fome de esperança, de alguma coisa que pudesse significar que não era tudo perda, que talvez, apenas talvez, houvesse algo ali que pudesse ser salvo, que pudesse ser reconstruído. Quando terminou de comer, ela olhou para o quintal escuro através da janela quebrada e fez uma promessa silenciosa para aquela terra antiga. Uma promessa que não sabia como seria cumprida, que parecia impossível, mas que era a única coisa que tinha para oferecer. Vou cuidar daqui de novo, prometo. Aquela noite, enquanto ajudava Maria a se deitar na cama do avô,
A única cama que parecia ainda ter alguma estrutura. Helena permaneceu acordada, sentada no chão do quarto, ouvindo a respiração da mãe e o silêncio infinito da noite no interior. Lá fora, os grilos cantavam, os sapos coachavam. E Helena, com 27 anos, sem dinheiro, sem marido, sem ninguém que acreditasse nela, começou a pensar em galinhas. Porque galinhas eram o que ela conhecia de mais perto quando criança. Era o que havia criado com sua avó naquele tempo antigo quando tudo parecia simples. Galinhas comiam sobras, galinhas colocavam ovos, galinhas podiam ser vendidas. E mais importante que tudo, galinhas não pediam licença para existir. Elas apenas existiam. Talvez, se ela conseguisse criar galinhas naquele lugar esquecido, talvez conseguisse manter a mãe viva por mais um tempo. E mais um tempo era tudo aquilo que Helena conseguia desejar agora. Aquela primeira noite foi a mais longa da vida de Helena. Ela não tinha conseguido acender luz alguma. Não havia eletricidade no sítio há mais de 3 anos. Helena tinha perguntado para o cartório quando fez o registro de herança. E a mulher lá tinha folheado papéis antigos com aquele tédio de quem lida com mortes todos os dias. E tinha dito que o avô tinha desligado a rede de propósito. Tinha dito que queria viver como os antigos, que os antigos não precisavam de eletricidade. Os antigos também morriam sozinhos, Helena pensou, mas não falou nada. Ela tinha meia dúzia de velas que tinha trazido na mala. Aquelas velas de parafina barata que comprava no mercado, perto de seu antigo apartamento em Belo Horizonte. Usou 3 delas apenas para conseguir explorar o que restava da casa e determinar onde seria seguro Maria dormir. As chamas dançavam enquanto ela caminhava pelos cômodos, criando sombras que pareciam vivas, que pareciam se mexer com propósito próprio. A sala tinha uma poltrona velha, com molas saindo pela costura. Havia uma mesa com 3 cadeiras. Uma delas estava quebrada na cintura, inclinada para um lado. A cozinha tinha um fogão a lenha, coberto de cinzas brancas e teias de aranha tão densas que pareciam tecido fino. Havia uma pia com uma bomba manual para puxar água. Bênção inesperada, porque significava que havia poço, havia água. O quarto do avô era a parte mais difícil. Quando Helena abriu a porta, com a vela em uma mão tremendo levemente, o quarto estava exatamente como ele tinha deixado. Isto era o que mais assustava Helena. O quarto não era um túmulo, não era um memorial construído em homenagem ao morto. Era um quarto onde alguém tinha dormido e depois simplesmente parado de voltar. A cama tinha um colchão que parecia ter absorvido os anos todos de suor e morte. As poucas roupas do avô ainda pendiam num cabideiro de madeira. Camisas surradas, uma calça de trabalho, um paletó que deve ter sido fino um dia. Havia um relógio de bolso numa mesinha de cabeceira, parado. Um livro com a capa enrugada pelo tempo, uma foto antiga tão desbotada que você não conseguia ver os rostos direito. Helena respirou fundo e começou a trabalhar. Ela abriu a janela, apesar do perigo, apesar da escuridão do lado de fora. Precisava de ar. A escuridão lá fora era assustadora, mas o ar viciado ali dentro era pior. Ela tirou as roupas do cabideiro e as colocou numa pilha fora do quarto. Ela virou o colchão, aquele ato desperdiçado porque o outro lado estava tão ruim quanto, e cobriu tudo com um lençol limpo que tinha trazido na mala. Ela varreu o chão com um ramo que encontrou do lado de fora, criando nuvens de pó que dançavam na luz fraca das velas. Quando finalmente o quarto ficou minimamente aceitável, ela foi buscar Maria. Sua mãe estava exatamente onde Helena tinha deixado, naquela cadeira da sala, ofegante, as mãos apoiadas no colo de um jeito que parecia resignado. Quando viu a filha, seu rosto se iluminou daquele jeito que Helena tinha aprendido a reconhecer como o sinal de um dia particularmente ruim. "Consegui um quarto bom para você dormir, mãe. Vem." Helena estendeu a mão e Maria a tomou.
O toque das mãos da mãe era sempre um choque para Helena. Osso e pele, nada mais, nenhuma carne, nenhuma gordura. Apenas o esqueleto de uma mulher que tinha dado à luz a ela, que tinha trabalhado a vida toda, que tinha acreditado que suas filhas teriam vidas melhores. Bem, aquele sonho tinha desabado há 3 meses, quando Marcos saiu de casa um fim de semana e nunca voltou. Helena ajudou Maria a subir as escadas que rangiam sob seus pesos, ameaçando ceder. Cada degrau parecia levar uma eternidade. Maria respirava como se subir escadas fosse equivalente a escalar uma montanha. Quando chegaram ao topo, ela precisou se sentar na beira da cama durante 10 minutos inteiros apenas para recuperar o fôlego. Você está bem, mãe? Estou bem, filha. É só o corpo que não obedece mais. Helena ajudou Maria a se despir, deixando apenas a combinação de linho branco em que dormia. Colocou-a sob o lençol limpo, cobriu-a com uma manta velha que tinha achado num armário. Velha, mas limpa, o que era o mais importante. Ela penteou os cabelos cinzas de Maria com os dedos, aquele gesto que tinha aprendido quando era criança e que continuava fazendo agora que era adulta. Durma, mãe. Amanhã as coisas vão ficar melhores. Maria não respondeu imediatamente. Apenas olhou para a filha com aqueles olhos que pareciam estar olhando de longe, como se uma parte dela já tivesse partido para um lugar distante e estivesse esperando pela outra. Você é corajosa, Helena, disse finalmente a voz tão fraca que quase pareceu uma respiração. Eu nunca fui corajosa assim. Eu não sou corajosa, mãe. Estou apenas assustada. Covardia e coragem são a mesma coisa, filha. A diferença é só se você se mexe apesar do medo ou se fica paralisada por ele. Helena beijou a testa da mãe, que estava quente e perlada de suor, mesmo naquela noite fresca, e saiu do quarto. Ela não dormiu aquela noite. Deitou-se no chão da sala, enrolada naquele lençol fino que tinha trazido, e permaneceu acordada enquanto o mundo inteiro dormia ao seu redor. O silêncio era absoluto. Não havia carros passando na rua, não havia vizinhos conversando, não havia a vida da cidade, aquela vida que ela conhecia. Havia apenas a noite, infinita e profunda, e os sons da natureza que parecia estar, de alguma forma, observando aquelas 2 mulheres estranhas que tinham invadido o seu silêncio. Os grilos cantavam numa frequência que parecia quase matemática, como se estivessem contando os segundos para o amanhecer. Os sapos coachavam de algum lugar perto. Havia uma lagoa, talvez, ou uma cisterna. O vento passava entre as rachaduras da casa, fazendo sons que se pareciam com sussurros, com advertências. E então, por volta das 2 da manhã, a tosse começou. Helena conhecia aquele som tão bem quanto conhecia sua própria voz. Era a tosse de Maria, aquela tosse profunda que vinha de muito fundo no peito, que parecia estar tentando expelir não apenas catarro, mas também os próprios pulmões. Helena pulou para os pés e correu para o quarto. Maria estava semi-sentada na cama, o corpo curvado para a frente, ofegante. A tosse a sacudia, como se estivesse sendo agitada por mãos invisíveis. Helena colocou a mão nas costas da mãe e começou a fazer aquele gesto rítmico que tinha aprendido com a enfermeira que tinha vindo uma vez ao apartamento. Um gesto entre carícia e pressão, que ajudava a desobstruir as vias aéreas. Respira, mãe. Respira fundo. Já passa. Mas não passava. A tosse continuava e continuava. E Helena sentia o pânico subindo pela sua garganta como um animal vivo. E se a tosse não parasse? E se aquele fosse o momento? E se aquela fosse a última noite de Maria? Não. Não podia ser. Não era possível que tudo terminasse assim, na escuridão de um sítio abandonado, a quilômetros de qualquer médico, longe de qualquer ajuda. Mas a tosse continuava. Helena correu para a cozinha e encheu um copo de água da bomba manual.
Esqueceu de contar as bombadas, apenas bombou com toda a força que conseguiu, até que a água começou a sair, primeiro marrom, depois cada vez mais clara. Encheu o copo e voltou correndo para o quarto. Maria bebeu a água com dificuldade, aquele movimento da garganta parecendo ser uma batalha em si mesmo. A água escorreu pelo seu queixo e então, lentamente, a tosse começou a diminuir. Não desapareceu, nunca desaparecia completamente, mas perdeu aquela qualidade desesperada. Se tornou apenas a tosse comum de uma velha doente, em vez daquela tosse que parecia estar anunciando o fim. Helena deitou-se no chão ao lado da cama de Maria, com a mão estendida segurando a de sua mãe, e permaneceu assim enquanto o resto da noite passava. Maria dormiu intermitentemente, sempre acordando com pequenos acessos de tosse. Helena permaneceu acordada o tempo todo, ouvindo o coração acelerado de sua mãe, sentindo o pulso dela batendo fraco contra a palma da sua mão. Ela contou os batidas. 250, 300, 350 batidas do coração de sua mãe durante aquelas longas horas. Quando a primeira luz começou a entrar pela janela, aquela luz cinzenta que precede o amanhecer de verdade, Helena sentiu uma fadiga tão profunda que parecia estar enterrada nos ossos. Ela tinha 27 anos. O corpo dela parecia ter 80. Os olhos queimavam de sono. As costas doíam de passar a noite no chão. As mãos tremiam levemente, daquele tremor que vinha do cansaço profundo, daquele tremor que vinha de ter passado a noite com medo. "Filha", disse Maria, acordando finalmente, quando o amanhecer já era completo. "Você passou a noite acordada comigo?" Helena não respondeu imediatamente, apenas olhou para a mãe. Os olhos de Maria estavam claros naquela manhã, e por um breve momento parecia ser ela mesma de novo, não a sombra. Não o espectro cansado que tinha vindo andando lentamente pelo sítio na tarde anterior. Era a mãe de verdade, a Maria que tinha criado Helena com mãos fortes, que tinha trabalhado como costureira em casarões, que tinha sonhado coisas para sua filha. "Sim, mãe, mas está tudo bem, você dormiu, você está melhor agora?" "Estou melhor." Maria estendeu a mão e tocou o rosto de Helena. "Minha filha corajosa." Helena pegou naquela mão e a colocou contra seu rosto e permitiu a si mesma, por apenas alguns segundos, ser pequena novamente. Ser uma filha pequena e assustada que tinha uma mãe que podia protegê-la. Mas aqueles segundos passaram rápido, como tudo passa, e Helena se levantou do chão, sentindo os ossos reclamarem, e começou a pensar no que fariam com o dia. Precisavam de comida, precisavam de água limpa, precisavam de uma forma de ter dinheiro para comer nos próximos meses, porque as mangas e as goiabas não duravam para sempre. Helena olhou pela janela, para o quintal selvagem e desordenado que era agora seu, e pensou nas galinhas. Nas galinhas que ela precisaria comprar. Nas galinhas que precisaria aprender a cuidar. Nas galinhas que, de alguma forma, teriam que transformar aquele deserto de abandono em algo que pudesse sustentá-las. Era impossível, mas era o único caminho que conseguia ver. O amanhecer chegou com clareza implacável. Aquela luz que não tinha misericórdia, que iluminava cada rachadura, cada sujeira, cada marca da morte lenta que havia consumido aquele lugar. Helena estava em pé desde antes do sol, movendo-se pela casa como quem se move em sonho, fazendo as coisas porque era preciso fazê-las, não porque tivesse energia ou esperança. Ela tinha enchido baldes com água da bomba do quintal. Levou 42 bombadas para encher um balde grande. Os braços doíam. Aquele era um cansaço diferente do cansaço da cidade. Era um cansaço que tinha peso, que tinha forma. Ela aqueceu a água num grande pote que tinha achado na cozinha e deu um banho em Maria, aquele banho que era mais cuidado que limpeza.
Depois colocou sua mãe numa cadeira na varanda, onde o ar era melhor, onde ela poderia ver o quintal e talvez se sentisse um pouco mais viva. "Você vai para onde?" perguntou Maria, vendo Helena calçar os únicos sapatos que tinha trazido, aqueles sapatos gastos de cidade que não eram feitos para a terra. "Para a vila. Tem que ter uma vila por perto. Preciso descobrir como funcionam as coisas aqui." "Tenha cuidado, filha. As pessoas no interior não confiam em estranhos." Helena beijou a mãe na testa e começou a caminhar. O caminho da propriedade até a estrada era de quase 1 quilômetro. Helena o fez a pé, com o sol já alto e quente, observando a terra avermelhada embaixo dos seus pés. A paisagem ao redor era de uma beleza que parecia irreal. Não havia casas próximas, mas havia sinais de vida. Plantações de milho em um lado, cercas de arame em outro lado. Árvores gigantescas que deviam ter 100 anos ou mais. O ar era puro, tão diferente do ar de Belo Horizonte que parecia estar respirando uma substância diferente. Quando chegou à estrada principal, ela viu a vila ao longe. Não era grande. Talvez tivesse 300 moradores. Uma rua principal com casebres e casarões misturados, sem ordem aparente. Um mercadinho de material de construção e alimentos. Uma pequena igrejinha branca. Um bar com mesas de plástico na frente. Helena caminhou pela rua principal, observando os rostos das pessoas que encontrava. Todos tinham aquele mesmo olhar, curiosidade misturada com desconfiança. Uma mulher jovem caminhando sozinha era uma novidade naquele lugar. Especialmente uma mulher com aquela expressão no rosto, a expressão de quem estava perdido, mas tentava parecer que sabia exatamente para onde estava indo. Entrou no mercadinho. Era escuro, apertado, cheio de coisas penduradas nas paredes e empilhadas no chão. O cheiro era de sal, madeira, terra. Um homem velho estava atrás do balcão, lendo um jornal de 3 semanas atrás. "Oi", disse Helena, a voz saindo mais fraca do que tinha planejado. O homem levantou o olho do jornal e a observou com aquela expressão que ela tinha visto em todos os rostos naquela rua. Curiosidade e desconfiança. "Oi", respondeu ele, esperando mais. Eu sou a neta do Valdemar. Valdemar, que tinha um sítio lá atrás, na estrada de terra. Ele morreu e deixou para mim. Eu vim morar lá com minha mãe." O rosto do homem mudou. Apenas um pouco, mas mudou. Algo como reconhecimento passou pelos seus olhos. "Ah, você é neta do Valdemar", disse ele, colocando o jornal para baixo e apoiando os cotovelos no balcão. Bem, o velho finalmente ganhou alguém para reclamar da terra dele." "É, eu vim cuidar de lá. Minha mãe está doente e a gente precisa..." Helena parou porque começar a descrever suas necessidades para um estranho parecia perigoso. Parecia que estava pedindo esmola. "Eu preciso aprender como funcionam as coisas, como planta aqui, como vende as coisas." "Você nunca plantou na vida, né?" disse o homem, e não era uma pergunta, era uma constatação. "Não, eu cresci em Belo Horizonte. Meu avô tinha essa terra, mas ninguém vinha ajudar." O homem suspirou e colocou uma mão na cabeça, como se estivesse tentando arrancar uma ideia que estava presa ali. "Olha, plantar é complicado. Você precisa de sementes boas, água, tempo, sorte, muita sorte. E a terra do seu avó, de onde ela está agora? Deve estar tomada de mato." "Está", confirmou Helena. "Então você não vai plantar esse ano. Você precisaria de 3, 4 meses só para preparar o terreno. Não vai dar tempo." Helena sentiu algo cair dentro do seu peito. Aquela esperança frágil que tinha construído durante a caminhada, a esperança de que haveria uma forma simples, óbvia, de fazer as coisas funcionarem, desapareceu. "Então, o que eu faço?" "Galinhas", disse uma voz atrás dela. Helena se virou e viu uma mulher idosa parada na porta do mercadinho.
Era uma mulher de aproximadamente 70 anos, pele queimada do sol, olhos azuis e aguçados que pareciam estar vendo dentro das pessoas. Ela tinha cabelos brancos presos num coque apertado e usava um vestido desbotado de flores que deve ter sido bonito 20 anos atrás. "Desculpa, vó Conceição", disse o homem do mercadinho. "Não, você está errado", respondeu a mulher, caminhando em direção a Helena. "Galinha é o que essa menina precisa. Rápido, não cansa muito. Você consegue comida praticamente de graça para dar para elas e vende. Qualquer um compra ovo e frango." A mulher estendeu a mão para Helena. "Meu nome é Conceição. Eu conheci seu avô. Era um homem bom. Quieto demais, talvez, mas bom. E você é quem?" "Helena." "Helena, que nome bonito." "Bem, Helena, você quer ouvir uma velha que sabe do que está falando sobre galinhas ou quer continuar discutindo sobre plantação de milho com esse rapaz que acabou de se casar e ainda não plantou nada na vida dele?" "Eu sou casado sim, vó Conceição", protestou o homem. "Exatamente, casado. Ser casado não torna você agricultor." Ela se virou para Helena. "Você vem comigo." Não era uma pergunta. Era um comando. Aquele tipo de comando que as mulheres idosas aprendem a dar depois de décadas de vida, de maternidade, de trabalho duro. Helena a seguiu para fora do mercadinho. Conceição caminhou pela rua com passos firmes, aqueles passos de quem ainda tinha força nos pés, apesar da idade. Ela levou Helena para fora da vila, para um caminho que descia em direção a um pequeno vale. "Você sabe por que eu estou ajudando você?" perguntou Conceição enquanto caminhava. "Não, senhora, porque ninguém ajudou seu avô. Quando ele veio para essa terra, ele era um menino. Tinha vindo do interior de Minas, com nada na mão além de um machado. Ninguém ajudou ele. Ele trabalhou sozinho, aprendeu sozinho, construiu aquilo tudo sozinho. E quando ficou velho e cansado, as pessoas esquecemos dele. Então, quando vejo alguém vindo com aquele rosto de quem está assustado, mas não quer desistir, eu ajudo. Porque a gente deveria ter ajudado seu avô." Elas chegaram a um sítio menor que o de Helena. Era uma propriedade simples, com uma casa pequena, mas bem cuidada, um quintal organizado e várias estruturas de madeira que Helena não conseguiu identificar imediatamente. "Bem-vinda", disse Conceição. Ela levou Helena pela volta de todo o sítio, mostrou-lhe o galinheiro que tinha construído 30 anos atrás, feito de madeira e arame, com poleiros internos onde as galinhas dormiam. Mostrou-lhe a caixa onde elas colocavam as camas de palha para as galinhas porem os ovos. Mostrou-lhe o cocô grande onde colocava a ração, milho quebrado, verduras, restos de comida. "Uma galinha boa, uma galinha que está bem alimentada, coloca um ovo por dia", explicou Conceição, pegando um ovo ainda morno de um dos ninhos. "Alguns dias ela não coloca. Algumas galinhas são más produtoras, mas, no geral, você consegue um ovo por dia por galinha. 1 dúzia de galinhas te dá 1 dúzia de ovos, mais ou menos, e você vende 1 dúzia por R$2. Isso é dinheiro." R$2, repetiu Helena, tentando calcular na cabeça quantas galinhas ela precisaria para manter a mãe viva. "Mais ou menos. Depende de quanto a gente negocia com os donos de bar, com as pensões. E tem os frangos. Você deixa crescer um frango de 3 meses, você vende por R$15, R$20. Isso sim é dinheiro." Conceição entrou na casa e saiu com um caderno velho, cheio de anotações. "Isso aqui é tudo que você precisa saber", disse, colocando o caderno nas mãos de Helena. "Quanto ração dar, quando trocar a água, como tratar quando fica doente, quando é melhor vender. Tudo está escrito aqui." Helena abriu o caderno com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. E talvez fosse, para Conceição. Talvez aquele caderno representasse toda uma vida de aprendizado, de tentativa e erro, de trabalho duro. "Eu não posso aceitar isso", disse Helena. "Claro que pode, porque você vai me dar algo em troca." "O quê?" "Você vai me visitar.
Toda semana. Você vai me contar como está sua mãe, como estão suas galinhas, como você está. Porque eu estou velha, menina, e todo mundo que conheci está morrendo ou morreu, e eu não tenho muito tempo para ter gente nova na minha vida. Então você vai ser minha visitante. Helena sentia as lágrimas queimando os olhos. Sim, senhora, eu prometo. Bom, então vamos fazer um trato. Você me promete visitar e eu vou ajudar você a começar. Eu tenho 6 galinhas que são velhas demais para botar. Não dão mais muitos ovos. Eu vou te dar de presente. Você começa com essas. E assim, naquele meio de tarde, na cozinha de Conceição, Helena aprendeu suas primeiras lições sobre como criar galinhas. Como pegar um ovo sem assustar a galinha. Como reconhecer uma galinha doente pela sua aparência. Como limpar o galinheiro. Como fazer uma ração básica com milho e verduras. Quando saiu de lá, era quase escuro, e ela carregava 6 galinhas reclamando dentro de um cesto de vime emprestado. O caminho de volta até o sítio foi longo e assustador. As galinhas não paravam de fazer barulho. Helena tropeçava nos pés, cansada, com medo de cair e quebrar os ovos que esperava que aquelas aves produzissem. Mas enquanto caminhava, sentiu algo que não tinha sentido em meses. Sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho adiante. Quando chegou ao sítio, Maria estava dormindo na varanda, aquele sono leve e agitado de quem passa dias inteiros cansado. Helena colocou as galinhas numa estrutura antiga que tinha achado no quintal e permaneceu observando-as enquanto a noite caía. 6 galinhas. Era tudo o que ela tinha para começar. Os primeiros dias com as galinhas foram um exercício em humildade completa. Helena acordava antes do amanhecer. Aquele despertar que não era suave, mas que era abrupto, impulsionado pela adrenalina do medo. Medo de que as galinhas tivessem morrido durante a noite. Medo de que ela tivesse feito algo errado. Medo, sempre medo. Daquele medo que parecia estar se tornando tão familiar quanto sua própria pele. A primeira coisa que fazia era correr para o quintal, carregando a vela ou a lanterna de querosene que tinha conseguido no mercadinho. O galinheiro onde tinha colocado as 6 aves era uma estrutura antiga feita de madeira apodrecida e arame enferrujado, mas funcionava. As galinhas estavam lá, vivas, dormindo ou começando a acordar. Helena tinha passado a noite anterior limpando e preparando aquele espaço. Tinha varrido o chão, tinha colocado palha no chão e nos ninhos, tinha deixado um pote de água e outro com ração que tinha conseguido no mercadinho, comprando na fiança porque não tinha dinheiro. O dono tinha olhado para ela como se ela fosse uma estrangeira, tentando pagar com moeda de um país que não existia mais. Mas tinha vendido mesmo assim. Talvez tivesse visto algo no rosto dela. Talvez tivesse tido filha da mesma idade uma vez. A primeira manhã, nenhuma galinha tinha morrido. Pequena vitória. Ela estava aprendendo que as vitórias eram pequenas agora. Que era preciso celebrar o fato de ter acordado e estar viva. De que sua mãe tinha passado a noite sem acessos de tosse muito ruins. De que as galinhas ainda estavam vivas. Ela recolheu a água suja, marrom, porque tinha folhas e sujeira, e a trocou por água limpa. Recolheu a ração que tinha sobrado, nem tanta quanto tinha imaginado que sobraria, e colocou ração nova. E então, com o coração acelerado, começou a procurar ovos. Conceição tinha dito que galinhas velhas não botavam muito, mas Helena esperava que pelo menos uma tivesse colocado alguma coisa. Procurou em cada ninho que tinha preparado, nada. Procurou nos cantos do galinheiro, nada. Procurou embaixo de um poleiro, nada. Nenhuma galinha tinha botado ovo naquela primeira noite. Ela voltou para dentro da casa onde Maria ainda dormia e sentou-se no chão da cozinha, aquele chão de barro duro e frio, e permitiu a si mesma estar triste por alguns minutos. Apenas alguns minutos. Depois precisava acordar sua mãe, precisava ajudá-la a usar o banheiro,
Precisava dar a ela um chá feito com as folhas que tinha colhido do pé de gengibre que crescia selvagem no quintal. Tudo o que Helena fazia aqueles dias era seguir uma sequência lógica de ações. Acordar, cuidar das galinhas, cuidar de Maria, procurar comida, dormir, repetir. Não havia espaço para esperança naquilo. Havia apenas a necessidade de continuar. No segundo dia, continuava não havendo ovos, nem no terceiro. Helena começou a questionar se Conceição tinha mentido, se aquelas galinhas velhas simplesmente não botavam mais. Começou a ter medo de ter feito algo muito errado. Talvez tivesse alimentado errado. Talvez o estresse da mudança tivesse afetado as aves. Talvez elas apenas quisessem morrer também, como tudo naquele lugar parecia querer morrer. No quarto dia, ela encontrou um ovo. Estava embaixo de uma moita de palha, num dos ninhos. Pequenino, marrom, perfeito. Helena o pegou com cuidado, como se fosse feito de vidro, como se pudesse desaparecer se respirasse muito forte. Aquele ovo tinha o peso de uma promessa. Tinha o peso de toda uma possibilidade de futuro. Ela o levou para dentro da casa e o mostrou para Maria. "Olha, mãe, olha o que a gente tem." Maria estava sentada numa cadeira no quarto, ofegante como sempre, mas seus olhos brilharam quando viu o ovo. "Um ovo?" sussurrou. "Uma galinha sua colocou um ovo." "É, e tem mais. Tem 5 galinhas ainda. Se elas começarem a botar como Conceição disse, a gente vai ter ovos todo dia." "Então você vai conseguir", disse Maria, e havia na voz dela uma certeza que Helena não sentia em si mesma. "Você vai conseguir, filha." Helena cozinhou aquele ovo e deu para a mãe. Maria comeu cada pedacinho lentamente. Aquele sabor de ovo caseiro, de galinha criada no quintal, de esperança. 2 dias depois, havia 3 ovos. 1 semana depois, 5. 2 semanas depois, as 6 galinhas estavam botando regularmente e Helena tinha 1 dúzia de ovos a cada 2 dias. Ela começou a vender os ovos na vila. Conceição a apresentou para as donas de pensão, para as mulheres que gerenciavam pequenos bars. Helena caminhava pela rua com uma cesta na mão, constrangida, pedindo desculpas antes de oferecer, como se estivesse pedindo um favor quando estava oferecendo um produto. "Ovos frescos", dizia ela, a voz baixa, "da manhã." A galinha pôs essa manhã. A maioria das mulheres comprava, talvez porque os ovos fossem bons, talvez porque sentissem pena daquela jovem mulher magra demais, com olhos fundos de quem não dorme direito. Talvez porque Conceição tinha falado sobre ela para todo mundo na vila, e as pessoas tinham decidido que ela merecia uma chance. Helena ganhava R$2 por 1 dúzia de ovos. Às vezes ganhava R$1,50. Às vezes, quando era período ruim e as mulheres não tinham dinheiro, ela trocava ovos por feijão, por sal, por farinha. Naquelas primeiras 2 semanas, ela conseguiu juntar R$28. R$28. Parecia uma fortuna. Parecia uma montanha de dinheiro. Com R$28, ela podia comprar comida para durar mais 2 semanas se fosse cuidadosa. Com R$28, ela podia pagar parte da fiança que tinha feito no mercadinho. Com R$28, ela podia comprar remédio para Maria, aquele remédio barato que aliviava um pouco a tosse, mas precisava ser cuidadosa, precisava fazer cada real contar. Naquele período, ela descobriu que havia um homem rico que tinha uma fazenda grande a alguns quilômetros dali. Seu nome era Antônio Ferreira. Ele criava gado, tinha vários empregados, tinha uma casa que era praticamente uma mansão para os padrões da região. E tinha interesse no sítio de Helena. Ele veio conversar com ela numa terça-feira à noite, quando ela estava alimentando as galinhas. Era um homem de aproximadamente 50 anos, de barba grisalha, usando roupas que custavam mais do que Helena havia ganhado em toda a sua vida.
Ele chegou a cavalo, aquele gesto dramático de alguém acostumado a impressionar pessoas com sua riqueza. Helena? Perguntou, desmontando do cavalo com a elegância de quem tinha treinado para fazer aquilo. Sim, senhor. Eu sou Antônio Ferreira. Eu tenho a fazenda ao lado da sua e eu gostaria de conversar com você sobre o sítio do seu avô. Helena sentiu o estômago descer. Conceição tinha a prevenido que isso podia acontecer, que homens ricos, quando viam uma mulher jovem sozinha com uma propriedade, viam oportunidade. Sim, sua avó deixou uma terra grande, terra boa, mas você, sem conhecimento, sem dinheiro, sem ajuda, você vai sofrer muito tentando tocar isso aqui. Ele fez um gesto amplo que abarcava todo o sítio. Eu estou oferecendo um preço justo, muito justo, na verdade. Eu daria R$ 500 pelo lugar. R$ 500. Helena calculou rapidinho na cabeça. Isso daria para 2 anos de vida modesta. 2 anos para Maria descansar. 2 anos para Helena respirar. Eu vou pensar, disse ela. Não pense muito, respondeu Antônio, remontando no cavalo. Essa oportunidade não vai durar para sempre. Às vezes a vida nos oferece uma saída fácil e a gente precisa ter a sabedoria de aceitar. Ele saiu deixando Helena parada ali, segurando o saco de ração para as galinhas. Aquele saco que tinha custado R$ 3 e que representava por enquanto seu futuro. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada, deitada no chão perto da cama de Maria, pensando nos R$ 500. R$ 500 era segurança, era poder colocar sua mãe numa cama de verdade, com colchão novo, era poder dar a ela carne mais frequentemente. Era poder dizer que tinha feito alguma coisa certa em relação à sua vida, mesmo que significasse desistir. Mas quando o amanhecer chegou, ela foi até o galinheiro e encontrou 7 ovos. Naquela manhã, uma das galinhas tinha começado a botar mais regularmente. 7 ovos, 14 centavos de receita e amanhã haveria mais. E no dia depois, mais ainda. Ela viu Maria acordando no quarto, aquele movimento lento, aquela respiração trabalhosa. Imaginou sua mãe deitada numa pensão em Belo Horizonte, enquanto o dinheiro diminuía dia após dia, e ela voltava para o trabalho de empregada doméstica, voltava para a vida cinzenta que tinha deixado. Aquele sítio estava matando ela lentamente, mas estava a matando de pé, trabalhando com alguma dignidade. Quando Antônio voltou uma semana depois, Helena o esperava na varanda com uma xícara de café. Eu não vendo, disse ela, antes mesmo dele descer do cavalo. Você é muito jovem para entender o que é melhor para você, respondeu Antônio, aquele tom que os homens usam quando querem ser paternais, mas soam apenas condescendentes. Talvez eu seja, mas é meu sítio, e eu vou ficar aqui. Você vai sofrer. Eu já sofri bastante, disse Helena. Acho que agora eu mereço sofrer no meu próprio pedaço de terra. Antônio olhou para ela por um longo momento. E então, surpreendentemente, sorriu. Você é teimosa, disse ele. Eu sou. Tudo bem. Se mudar de ideia, me procure. Mas ele nunca voltou. E Helena nunca foi procurá-lo. Naquelas primeiras semanas, ela também começou a aprender outras coisas. Aprendeu que no sítio havia um poço de água que ainda funcionava, depois que ela e Conceição o limparam juntas. Aprendeu que havia pés de banana que precisavam apenas ser desamburgados para produzirem. Aprendeu que as raízes selvagens que cresciam em um canto do quintal era mandioca e que você podia fazer farinha com elas. O sítio começava a revelar seus segredos, lentamente, como alguém abrindo a mão de um punho muito cerrado. E Helena, naquelas semanas, aprendeu que era possível ser quebrada e ainda continuar em pé, que era possível ser sozinha e ainda não estar perdida, que era possível que uma vida mudasse, não porque alguém viesse salvá-la, mas porque você colocasse uma mão na frente da outra todo dia, mesmo quando aquele movimento parecia impossível.
No final daquele primeiro mês, ela tinha R$ 52. Tinha 6 galinhas que botavam regularmente. Tinha aprendido a fazer bolo de milho usando a ração das galinhas que tinha sobrado. Tinha aprendido que se deixasse fermento de centeio em uma vasilha de água, podia fazer um fermento caseiro para pão. Tinha aprendido que uma mulher sozinha, quando precisa, é capaz de aprender coisas que nunca imaginou que conseguisse aprender. E Maria, naquele mês, tinha tossido menos. Tinha comido mais. Tinha tido dias em que parecia que o corpo dela tinha parado de desistir tão rápido. Não era muito, mas era tudo o que Helena conseguia pedir. A mudança chegou lentamente, como tudo que importa. Helena não notou a diferença no começo. Estava tão ocupada com as galinhas, com as tarefas diárias, com a luta constante de fazer cada dia virar para o próximo, que não percebeu quando a tosse de Maria começou a ganhar uma qualidade diferente. Uma qualidade mais úmida, mais desesperada. Foi Conceição quem primeiro mencionou. Ela vinha visitar Helena toda semana agora, sempre trazendo algo, um saco com abóbora de sua plantação, ovos que suas galinhas tinham colocado e que ela insistia que Helena comesse, receitas anotadas num papel. Naquele dia, tinha trazido um chá de gengibre e mel, e quando entrou no quarto onde Maria estava deitada, sua expressão mudou. "Quanto tempo ela está assim?" perguntou Conceição. "Assim como?" perguntou Helena, mas ela sabia. Ela sempre soube. Era só que não queria nomear. Com essa respiração pesada, com esse som estranho. Quando começou? Uns 3, 4 dias, mas ela sempre teve tosse, vó Conceição. Desde quando a gente morava em Belo Horizonte. Os médicos disseram que era... Eu sei o que é. Interrompeu Conceição e havia em sua voz uma dureza que Helena nunca tinha ouvido antes. É pneumonia. A palavra ficou pendurada no ar como uma sentença. Pneumonia era morte. Pneumonia era aquilo que levava velhos fracos. Pneumonia era aquilo que Maria não podia ter, porque Helena não sabia como lidar com pneumonia, porque não havia médico, porque não havia dinheiro para remédio real, porque tudo que existia era aquelas 2 mulheres naquele sítio no meio do nada. "O que eu faço?" perguntou Helena e sua voz saía pequena e assustada, como a voz de uma criança. "Primeiro, você mantém ela aquecida. Você vai procurar por cobertores, por qualquer coisa que você tenha, e você vai cobrir ela. Segundo, você tira um bocado de alho e você faz um chá bem quente. Você coloca mel, coloca gengibre, coloca tudo que você tiver que seja quente. Você dá para ela beber quantas vezes conseguir. Terceiro, você faz uns panos quentes e coloca nas costas dela. O calor ajuda. E se não melhorar?" Conceição olhou para Helena por um longo momento. "Se não melhorar, você vai ter que levar ela para a vila. Tem um homem que faz uns trabalhinhos de curandeiro. Ele não é médico, mas ele tem conhecimento. E tem também uma mulher que é benzedeira. Às vezes funciona, às vezes não. Eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Você vai ter que arranjar." Helena sentiu o pânico subir pela garganta como um animal vivo. Ela tinha R$ 60. R$ 60 era tudo que tinha conseguido juntar naquelas semanas. R$ 60 eram as 2 próximas semanas de comida. R$ 60 eram a vida dela e de Maria. Mas Maria ia morrer se não tivesse ajuda. "Eu vou vender as galinhas", disse Helena. "Não." Conceição foi firme. "Se você vender as galinhas agora, você vai ter dinheiro por algumas semanas, mas depois você não tem nada. Você vai precisar dessas galinhas. Então o que eu faço?" "Você trabalha. Você consegue trabalho. Tem gente na região que precisa de ajuda. Tem colheita que precisa de gente. Tem casarões que precisam de empregada. Você vai trabalhar e vai juntar dinheiro." Foi isso que Helena fez. Ela começou a trabalhar de madrugada.
Depois de cuidar de Maria, depois de alimentar as galinhas, depois de fazer o trabalho do sítio, ela saía andando no escuro até a fazenda de um homem que tinha plantação de feijão. Ele pagava R$ 1 por dia para ela puxar feijão das plantas. Era trabalho que destruía as costas, que rasgava a pele das mãos, que deixava você sujo de uma sujeira que parecia jamais sair completamente. Mas era R$ 1. Depois dela cortar feijão na fazenda, ela ia para o casarão de um homem rico que morava na região. Ele pagava R$ 2 por dia para ela limpar, para ela lavar roupa, para ela fazer qualquer coisa que precisasse ser feita. As mulheres que lá trabalhavam a olhavam com algo que parecia pena. Uma jovem tão magra, tão cansada, trabalhando 2 empregos ao mesmo tempo. Mas ninguém dizia nada. Porque toda mulher ali sabia exatamente como era ter que trabalhar demais para manter alguém vivo. Naquele período, Helena dormiria talvez 2 ou 3 horas por noite. Ela acordava antes do amanhecer, verificava se Maria ainda estava respirando, alimentava as galinhas, depois corria para a fazenda. Voltava com o sol alto, coberta de sujeira e dor. Ajudava Maria a comer alguma coisa, depois ia para o casarão. Voltava à noite já escuro, trocava as coberturas quentes nas costas de sua mãe, fazia chás, dormia pouquíssimo e acordava para fazer tudo de novo. Maria piorava. A tosse ganhou uma qualidade que era quase musical, uma tosse rítmica que saía dela em ondas. Havia momento em que ela tossia sangue. Pequenas manchinhas vermelhas na palma da mão. Helena olhava para aquele sangue e sentia como se estivesse observando sua própria vida, sendo extraída gota a gota. Conceição vinha mais frequentemente agora. Vinha todos os dias, trazendo chás, trazendo panos quentes, trazendo aquela presença sólida que parecia dizer: você não está sozinha nisto. Uma noite, quando Helena estava quase desmaiando de cansaço, enquanto trocava os panos nas costas de Maria, Conceição a tocou no ombro. Você vai adoecer também se continuar assim, disse a velha. Eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, quem cuida dela? Ninguém. Então você precisa cuidar de você também. Mas Helena não conseguia. Seu corpo funcionava apenas com adrenalina agora. Seu corpo era uma máquina que tinha aprendido a funcionar sem descanso, sem comida adequada, apenas com o medo constante de acordar e descobrir que aquela era a madrugada em que Maria tinha desistido de respirar. No 15º dia da pneumonia de Maria, Helena tinha juntado R$ 23. Tinha vendido 2 ovos por dia para conseguir aquilo, o que significava que as galinhas comeram metade da ração que deviam comer, o que significava que elas iriam começar a botar menos. Mas R$ 23. Ela usou isso para pagar o curandeiro. Um homem de aproximadamente 60 anos, de olhar amável, que veio ao sítio e fez coisas que Helena não entendia completamente, colocou ventosas nas costas de Maria, fez bebidas com raízes e cascas que ele tinha trazido numa bolsa de couro. Ela está fraca, disse o curandeiro, depois de examinar Maria. Mas ela está lutando. Você vê esse brilho nos olhos dela? Ela quer viver. Ela vai ficar bem? O curandeiro não respondeu imediatamente, apenas colocou a mão no ombro de Helena. Quando alguém chega nesse ponto, a recuperação não é nem sobre remédio, nem sobre benzedeira. É sobre quem está cuidando, é sobre o amor. E você ama essa mulher. Helena começou a chorar. Não tinha chorado desde que tinha chegado ao sítio. Tinha guardado cada lágrima, cada medo, cada desespero em uma caixa fechada bem fundo dentro de si. Mas naquele momento, com as mãos daquele estranho gentil no seu ombro, a caixa se abriu. Ela chorou pelos anos que Marcos tinha roubado, chorou pela vida que tinha perdido, chorou por cada noite que tinha dormido com medo, chorou porque estava tão cansada que não sabia como continuar, mas sabia que tinha que continuar, porque havia um coração batendo em outro corpo, uma mãe respirando aquele ar fraco, e essa mulher dependia completamente dela.
O curandeiro deixou o chá e as instruções. Disse que ela deveria dar para Maria a cada 3 horas. Disse que ela deveria manter a mãe aquecida. Disse que deveria colocar a cabeça de Maria um pouco levantada para ajudar a respiração. Os próximos 5 dias foram um inferno. Maria ficou mais fraca antes de começar a melhorar. Há um ponto em pneumonia quando o corpo alcança o fundo do poço e você não sabe se vai conseguir subir de novo. Maria estava naquele ponto. Havia noites em que Helena acordava com o silêncio. Um silêncio absoluto. E por um segundo que parecia durar uma eternidade, ela achava que tinha perdido, que aquela era a madrugada final. Então ela acordava Maria e tocava seu pescoço para sentir o pulso. Fraco, mas presente. Lá, ainda lá. No 6º dia, Maria conseguiu comer uma sopa. Apenas uma colher, mas foi suficiente para fazer Helena chorar de novo, dessa vez de alívio. No 8º dia, a tosse começou a melhorar. Não desapareceu. A tosse de Maria nunca desapareceria. Helena entendia isso agora, mas começou a perder aquela qualidade desesperada. Começou a se parecer com a tosse de antes. A tosse que era apenas uma doença crônica, em vez da tosse que era uma morte esperando para acontecer. No 10º dia, Maria sentou na varanda e pediu para comer caldo de frango. Helena matou uma de suas galinhas velhas. Aquela que tinha trazido de Conceição, que tinha sido das primeiras, que tinha ajudado a começar tudo. Ela a matou com culpa e tristeza, mas também com gratidão, porque aquela galinha tinha vivido, tinha colocado ovos e agora daria sua carne para ajudar a mãe de Helena a recuperar as forças. Ela fez um caldo longo e demorado, deixando o frango cozinhar até que a carne caísse dos ossos. Colocou batata, colocou alho, colocou tudo que tinha que pudesse ajudar. Maria bebeu aquele caldo e fechou os olhos como se estivesse experimentando a melhor coisa que tinha comido na vida. Você está salvando minha vida todo dia, filha, disse Maria, quando terminou de beber. Você é minha mãe. Eu não vou deixar você morrer enquanto eu estiver respirando. Eu sei. E é por isso que você vai ficar bem. É por isso que você vai conseguir. Naquele momento, Helena entendeu algo que não tinha entendido antes. Não era sobre as galinhas, não era sobre o dinheiro, não era nem mesmo sobre o sítio. Era sobre recusa. Era sobre se recusar a aceitar o fim quando ainda havia fôlego nos pulmões. Era sobre olhar para a escuridão e dizer: não, eu não vou desistir. Você não me pega hoje. Naquela noite, enquanto Maria dormia aquele sono mais profundo, sem tosse constante acordando-a a cada poucos minutos, Helena saiu para o quintal. As 5 galinhas que tinha deixado, tinha perdido uma para o trabalho manual excessivo. Um dia em que estava tão cansada que esqueceu de fechá-las direito e um cachorro vizinho as tinha pegado, estavam dormindo nos poleiros. Elas tinham continuado botando, mesmo com metade da ração. Elas tinham continuado vivendo, continuado lutando. Helena se sentou no chão do galinheiro e chorou outra vez. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alguém que tinha passado pelo fogo e ainda estava de pé. 3 meses depois da pneumonia de Maria, o sítio tinha começado a aparecer com um lugar onde pessoas viviam novamente. Helena não tinha planejado nada daquilo conscientemente. Tinha apenas continuado fazendo o que precisava ser feito dia após dia, e enquanto fazia, outras coisas começaram a acontecer. O mato começou a recuar. A ordem começou a emergir do caos. Tinha começado com os pés de banana. Conceição tinha vindo um sábado de manhã cedo, trazendo uma ferramenta pesada de corte, e tinha mostrado para Helena como desbarateirar as plantas, como cortar os ramos mortos, como deixar apenas os mais fortes crescerem. Helena tinha aprendido e depois tinha feito em todas as bananeiras que encontrou no sítio. 2 semanas depois, havia galhos novos crescendo.
galhos fortes, carregados de flores que depois virariam bananas. Depois tinham vindo as mandiocas. Helena tinha descoberto que aquilo que crescia selvagem num canto do quintal era mandioca de verdade, não apenas qualquer raiz. Conceição tinha ensinado como você plantava de novo, usando os pedaços do caule. Helena tinha plantado. Todos os pedaços que tinha conseguido arrancar tinham pegado. Depois tinha vindo o milho. Helena tinha reservado um pedaço pequeno do quintal, talvez 20 metros quadrados, e tinha começado a preparar. Tinha trazido uma enxada emprestada de um vizinho, que tinha começado a ficar amigável, depois que Helena tinha tratado a filha dele com um chá para a febre que Conceição tinha ensinado. Tinha quebrado a terra com suas próprias mãos. Aquele trabalho que deixava você tão dolorido no dia seguinte que parecia que tinha envelhecido 10 anos da noite para o dia. Tinha plantado sementes de milho que tinha conseguido no mercadinho, na fiança novamente. O dono estava começando a conhecer Helena bem o bastante agora para saber que ela pagaria. O milho tinha crescido, simplesmente crescido. Helena observava aquelas plantas jovens todas as noites e parecia um milagre que algo pudesse crescer quando ela plantava, quando ela cuidava. Mas o que tinha realmente transformado o sítio tinha sido quando Conceição tinha trazido os pintinhos. Eram 10 pintinhos amarelados, tão pequeninos que cabiam na palma da mão de Helena. Conceição tinha trazido tudo o que era preciso. Uma caixa de madeira especial para eles, uma lâmpada de querosene que criava calor, instruções detalhadas sobre como alimentá-los. "Você está pronta?" tinha perguntado Conceição. Helena tinha olhado para aqueles pintinhos, para aquela responsabilidade minúscula e enorme ao mesmo tempo, e tinha dito que sim. Os pintinhos foram outro nível de trabalho. Eles precisavam de calor constante, precisavam de água limpa sempre disponível. Precisavam de ração especial que você tinha que moer bem fino. Helena acordava durante a noite para verificar se a temperatura estava certa, se eles tinham água suficiente. 3 morreram apesar de tudo que ela fez. Helena chorou pela morte de cada um. Eram tão pequenos, tão frágeis. Parecia que sua morte significava que ela tinha falhado, que não era boa o bastante nisso. Mas 7 sobreviveram, e esses 7 cresceram. Com 2 meses, eles já não eram mais pintinhos. Eram franguinhos de verdade, com penas começando a sair, com aquela personalidade pequena e agressiva que as galinhas jovens têm. Helena tinha construído um espaço separado para eles, uma estrutura de madeira coberta com arame, porque eles precisavam aprender a ficar fora da caixa quente antes de estarem prontos para o galinheiro normal. Agora, com 4 meses, havia vários deles que pareciam estar prontos para ir para o galinheiro permanente. E quando fossem, ela teria mais galinhas botando. Teria mais ovos para vender, teria mais receita. O sítio tinha crescido de 5 galinhas para praticamente 15 animais. Era um império pequeno, minúsculo, mas era um império. E havia mais mudanças. Helena tinha conseguido convencer um vizinho a arar um pedaço maior de terra para ela. Ele tinha feito isso em troca de 10 ovos por semana. Helena tinha plantado feijão naquele espaço maior. O feijão tinha crescido. Havia plantas altas e cheias de vagens verdes. A colheita estava para começar. Aquele sábado, Conceição veio com sua filha, uma mulher de aproximadamente 45 anos, chamada Rosana, que morava na vila. Elas trouxeram sacos e peneiras. Elas trouxeram o conhecimento de como colher feijão, como seca, como armazenar. Passaram aquele dia todo trabalhando no sítio, as 3 mulheres, Helena, Conceição e Rosana, puxando as plantas de feijão, colhendo as vagens, espalhando-as para secar ao sol. Maria aparecia na varanda de vez em quando, ofegante, mas presente, aquela presença silenciosa que significava que ela estava melhor. Não curada, mas melhor. Quando terminaram, havia aproximadamente 20 quilos de feijão em vagens, esperando para ser debulhado.
Com isso aqui, você pode comer o que quiser durante meses, disse Rosana, observando a colheita. E pode vender também. Feijão é sempre procurado. Quanto eu ganho com isso? Perguntou Helena. Depende. Se vender por quilo, você consegue uns 50 centavos. Então, com 20 quilos, Rosana calculou na cabeça. Uns 10 reais. 10 reais. Helena olhou para aquele feijão e viu 10 reais. Viu meses de segurança. Viu a possibilidade de comprar remédio melhor para Maria. Viu a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela não fosse morrer de fome naquele sítio. Naquela noite, enquanto Conceição e Rosana dormiam, elas tinham decidido ficar porque a noite estava caindo e o caminho era perigoso. Helena permaneceu acordada, sentada na varanda, observando as vagens de feijão secar sob a lua. Ela pensou no dia em que tinha chegado ali com a mala velha e a mãe doente. Pensou em como aquilo tinha parecido o fim de tudo. O final de uma história que não tinha sido muito longa, mas tinha sido cansativa. Mas não tinha sido o fim, tinha sido um começo. Ela tinha começado com nada. Com 2 meses, tinha galinhas e esperança. Com 4 meses, tinha galinhas, feijão, banana, mandioca, um poço de água, um sítio que estava começando a produzir de novo. Com 8 meses, porque agora eram 8 meses desde que tinha chegado, ela tinha uma vida diferente. O trabalho nunca havia parado. Helena continuava trabalhando de madrugada às vezes, continuava indo para o casarão limpar quando precisava de dinheiro extra, continuava puxando água da bomba, continuava cuidando de Maria, continuava fazendo tudo o que precisava ser feito. Mas a diferença era que agora havia esperança. Esperança tinha um cheiro, tinha uma cor, tinha um peso concreto que você podia segurar na mão. Alguns dias depois, Conceição levou Helena até a vila para vender o feijão. Elas fueram de carroça. Conceição tinha um cavalo e uma carroça pequena que ela usava para essas coisas. Colocaram 20 sacos de feijão na carroça, aqueles sacos de plástico que tinham trazido e colocado a quantidade certa em cada um. Na vila, foi como uma celebração pequena. As mulheres que compravam ovos de Helena vieram verificar o feijão. Algumas compraram logo. Outras disseram que viriam buscar depois. Uma mulher, dona de uma pensão pequena, comprou 5 quilos porque disse que precisava de feijão de qualidade. E Helena tinha a reputação de qualidade. Ao final do dia, Helena tinha vendido 18 quilos de feijão. Tinha ganhado 9 reais. 9 reais que ela colocou numa bolsa de tecido que tinha costurado com as próprias mãos. 9 reais que ela levou de volta para o sítio como se fosse feita de ouro puro. Você fez isso sozinha, disse Maria, quando Helena mostrou o dinheiro. Você plantou, você cuidou, você colheu, você vendeu, você fez isso tudo. Eu tive ajuda. Conceição ajudou, Rosana ajudou. Elas mostraram o caminho. Mas quem andou foi você. Maria pegou uma das moedas e a virou na mão. Você é uma mulher de negócio, filha. Eu não esperava que você fosse, mas você é. Helena sentou-se ao lado de sua mãe e colocou a cabeça no seu ombro. Maria colocou a mão nos cabelos de Helena e fez aquele gesto carinhoso que as mães fazem. Aquele gesto que significa tudo vai ficar bem. Naquela noite, Helena fez uma refeição especial. Usou um dos frangos que tinha criado, um dos que tinha chegado como pintinho, que tinha crescido, que agora ia servir para alimentá-la. Fez um caldo rico com batata, cenoura que tinha plantado, alho que tinha conseguido na fiança. Ela e Maria comeram juntas, aquele silêncio entre elas sendo um silêncio de paz, em vez de um silêncio de desespero. E quando Helena deitou-se naquela noite, no chão do quarto ao lado de sua mãe, ela dormiu profundamente, sem pesadelos, sem o medo constante que a tinha acompanhado durante tudo aquilo. Ela tinha conseguido. Ainda estava viva. Sua mãe ainda estava viva. E havia um sítio fora,
carregado de vida, esperando para crescer ainda mais. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Havia um sinal que Conceição tinha ensinado a Helena. Quando as folhas das árvores começavam a cair numa certa época, significava que a chuva vinha forte. Helena observou aquelas folhas caírem e sentiu o medo retornar. Aquele medo que pensava que tinha deixado para trás. Porque o que ela tinha construído era tão frágil, tão dependente de coisas que ela não podia controlar. As galinhas começaram a botar menos quando o tempo ficou frio. Uma queda de aproximadamente 30% na produção. Helena calculou que perderia quase R$ 2 por semana. Não parecia muito, mas R$ 2 por semana era comida. Era segurança mínima. A chuva começou numa terça à noite e não parou. Não era chuva normal. Era chuva que vinha em ondas, que vinha tão forte que você não conseguia enxergar além de alguns metros. Era chuva que explodia contra as janelas como se estivesse tentando entrar à força. Helena passou aquela primeira noite acordada, ouvindo o som daquele caos líquido, verificando se havia vazamentos na casa. E havia vários. Água começou a vazar do teto. Começou em um lugar, depois em outro, depois em mais outro. Helena corria pela casa com baldes e panelas, colocando-os embaixo de cada vazamento, aquele jogo frenético de tentar conter aquilo que não podia ser contido. Maria acordou assustada com o barulho. "O que está acontecendo?" perguntou a voz pequena. "Está chovendo, mãe. Só está chovendo. E a casa?" Helena não respondeu. Porque como você explica para sua mãe que a casa que deveria protegê-la estava deixando a chuva entrar? Como você diz que aquela estrutura antiga de madeira que tinha herdado estava se desintegrando sob a água? A chuva continuou por 3 dias. 3 dias de água vindo do teto. 3 dias de tentar salvar o que podia ser salvo. 3 dias de Helena coberta de lama, tentando entender como consertar um telhado quando não tinha dinheiro, não tinha ferramentas, não tinha conhecimento. No 3º dia, uma parte do telhado desabou. Não foi todo o telhado, foi apenas uma seção pequena, mas foi suficiente. A madeira apodrecida simplesmente desistiu de sustentar seu próprio peso e caiu. Criou um buraco grande o bastante para uma pessoa passar através dele. Helena olhou para aquele buraco e sentiu o desespero fazendo uma reaparição. Aquele desespero que tinha acompanhado ela desde o começo, que ela tinha aprendido a gerenciar, a empurrar para baixo, a não permitir que a consumisse. Mas naquele momento, vendo a água caindo ainda mais forte através daquele buraco, ela não conseguiu empurrar para baixo. Ela sentou-se no chão coberto de lama e gotículas de chuva e chorou. Chorou porque estava cansada. Chorou porque tinha tentado tão duro. Chorou porque parecia que o universo tinha decidido que ela não merecia estar bem. Foi Maria que a encontrou ali. Sua mãe saiu do quarto, aquele movimento lento que tinha se tornado natural para ela, e sentou-se ao lado de Helena. Não disse nada, apenas a abraçou. "Eu não consigo mais", sussurrou Helena. "Eu sei", respondeu Maria, "mas você vai conseguir, porque você tem que conseguir. Não é justo. Eu tentei tão duro. Justo é coisa de gente que tem escolha. Você não tem escolha. Você tem apenas que seguir em frente." Helena olhou para a mãe, aquela mulher que tinha sido consumida pela doença, que tinha feito todos acreditarem que ia morrer, que ainda estava aqui, ainda estava viva, ainda tinha força para dizer coisas assim. "Como você ainda tem esperança?" perguntou Helena. "Porque você não deixou eu desistir", respondeu Maria simplesmente. "Se você não tivesse desistido de mim, como eu vou desistir de você agora?" Naquela noite, Helena mandou uma mensagem com um vizinho para Conceição. Conceição veio no dia seguinte, quando a chuva tinha parado um pouco, com Rosana,
e com um homem que Conceição apresentou como seu filho, um carpinteiro que vivia na capital, mas que tinha vindo para ajudar. O filho de Conceição, seu nome era João, observou o buraco no telhado com uma expressão séria. "Isso precisa ser consertado rápido", disse ele. "Se chover de novo e você não tiver cobertura adequada, você perde toda a casa." "Quanto custa consertar?" João respirou fundo. "Normalmente eu cobraria uns R$ 40, mas minha mãe diz que você é uma menina trabalhadora, então você me paga o que conseguir, quando conseguir." Helena sentiu as lágrimas queimando nos olhos novamente, mas dessa vez era de gratidão. João trabalhou durante 2 dias. Ele trocou a madeira apodrecida, colocou telhas novas que tinha trazido de uma obra na capital, selou tudo com um cimento que havia comprado. Quando terminou, a casa parecia mais segura do que tinha parecido em meses. "Você ainda precisa consertar o resto do telhado eventualmente", disse João, quando estava saindo. "Mas isso aqui vai durar alguns anos. Você tem tempo para juntar dinheiro." Helena prometeu que pagaria assim que pudesse. E ela sabia que manteria essa promessa, porque havia algo em receber ajuda que criava uma obrigação, uma dívida que não era de dinheiro, mas de espírito. Depois que a chuva passou, houve um momento de graça. O sítio tinha ficado saturado de água, mas havia também uma abundância que a chuva tinha trazido. As plantas estavam vivas, vibrantes, mais verdes do que tinham estado em semanas. O poço estava cheio, os pés de banana tinham crescido de forma visível, as mandiocas pareciam mais fortes. E mais importante que tudo, as galinhas tinham sobrevivido. Helena tinha passado a noite anterior movendo-as para o lugar mais seco do galinheiro que conseguia encontrar. Tinha estendido panos para absorver a umidade. Tinha mudado a ração porque a velha tinha ficado molhada. Todas as 15 galinhas e galinhos que tinham sobrevivido. Na manhã seguinte à parada da chuva, ela saiu para verificar se havia ovos. Porque você nunca sabia se o estresse de sobreviver a uma tempestade ia deixar as galinhas traumatizadas demais para botar. Havia 13 ovos no galinheiro. 13. Um recorde. Era como se as galinhas estivessem celebrando também, como se entendessem que tinham passado por algo e ainda estavam aqui. Helena colheu cada ovo com reverência, colocando-os numa cesta pequena. Levou para dentro da casa onde Maria estava acordando. R$ 300, disse Maria quando viu os ovos. E o quê? João pediu R$ 40 para consertar o telhado. Com esses ovos e o feijão que você tem e o que você consegue vender daqui para frente, você consegue pagar em menos de 4 meses. Helena não tinha pensado daquele jeito. Tinha pensado em R$ 40 como uma montanha impossível. Mas sua mãe estava certa. Ela tinha conseguido juntar dinheiro antes. Conseguiria de novo. A vida continuava. As galinhas continuaram botando. O milho que Helena tinha plantado começou a formar espigas. As bananeiras começaram a florescer de novo. O sítio, que havia parecido estar morrendo durante a tempestade, começou a prosperar novamente. Helena começou a pensar diferente sobre seu trabalho. Não era mais apenas sobre sobrevivência, era sobre crescimento, era sobre planejar, era sobre imaginar que daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos ela poderia ter mais galinhas, poderia plantar mais coisas. Poderia talvez até contratar alguém para ajudar, para que ela não tivesse que trabalhar cada segundo do dia. 1 semana após o conserto do telhado, Conceição a levou até a vila novamente. Dessa vez, não era para vender. Era para fazer algo que Helena nunca tinha feito. Era para registrar o sítio oficialmente como propriedade dela, com a ajuda de Conceição, que conhecia um homem que fazia esses papéis. Helena colocou seus dedos impressos em tinta e os pressionou contra um papel. Ali estava ela, em tinta preta e vermelha. Helena Maria da Silva, proprietária de um sítio em Maranhão. Proprietária.
Uma palavra que tinha significado que parecia ter crescido imensamente. Quando saiu do escritório, Helena tinha um papel que dizia que aquela terra era dela. Não era apenas uma herança que ela tinha que aceitar porque não havia alternativa. Era algo que ela tinha reivindicado, que tinha transformado, que tinha feito prosperar com suas próprias mãos. Aquela noite, quando voltou ao sítio, ela mostrou o papel para Maria. Sua mãe o leu cuidadosamente, aqueles olhos dela piscando enquanto lia as palavras. "Você fez isso", disse Maria, e havia tanta emoção em sua voz que Helena precisou se desviar para que a mãe não visse seu rosto desabar em choro. "Você realmente fez isso, filha. Você reconstruiu tudo." "Nós reconstruímos", corrigiu Helena. "Você estava aqui. Você me deu força." "Não, eu estava aqui deitada, fraca, quase morrendo. Você me salvou. Você que reconstruiu tudo. Você que é forte." Naquela noite, Helena dormiu melhor do que tinha dormido em meses. E quando acordou, o dia era novo, carregado de possibilidades, e havia um sítio cheio de vida esperando por ela. Um ano inteiro tinha passado. Helena mal conseguia acreditar quando fez as contas mentalmente. Um ano desde aquele dia em que tinha chegado com a mala velha e a mãe doente. Um ano desde aquele medo que parecia ser a única coisa real no mundo. Agora era primavera novamente. E o sítio tinha se transformado em algo que Helena nunca teria imaginado ser possível. Havia 22 galinhas. Havia 15 frangos em diferentes estágios de crescimento. Havia um pequeno curral onde Helena tinha conseguido guardar uma cabra que um vizinho lhe tinha vendido barato. A cabra produzia leite e Helena tinha aprendido com Conceição como fazer um queijo simples que vendia muito bem na vila. Havia plantações agora. Não apenas feijão e milho, mas também abóbora, melancia, melão. Helena tinha se atrevido a sonhar maior depois que o telhado tinha sido consertado. Tinha investido em sementes. Tinha trabalhado manhãs inteiras preparando terra. Tinha colhido com as próprias mãos. O sítio produzia muito. Helena tinha conseguido pagar João pelos reparos no telhado. Tinha feito isso em 3 meses e meio, como tinha planejado. Tinha ido até a capital com Conceição e tinha colocado as notas nas mãos dele com uma sensação de dignidade que não tinha sentido em toda a sua vida. "Você conseguiu", tinha dito João, observando o dinheiro. "Consegui", tinha respondido Helena. E agora, um ano depois, estava chegando o momento de fazer algo que tinha sonhado de forma tímida, quase secreta, porque tinha medo de que o universo punisse sua ganância. Estava chegando a primeira grande colheita. O milho tinha crescido bem. Muito bem. Helena tinha plantado em uma área que Conceição a tinha ajudado a preparar, e agora havia quase 3 centenas de plantas de milho crescendo altas e verdes sob o sol de primavera. Cada planta tinha pelo menos 2 espigas, algumas tinham 3. A colheita estava para começar. Helena tinha feito uma lista com sua mãe, porque Maria agora se sentia bem o bastante para ajudar a fazer listas, a pensar em números, a ser parte do negócio. Elas tinham calculado quanto milho seco esperavam conseguir, tinham calculado quanto podia vender, tinham estimado quanto isso renderiam em dinheiro. Os números fizeram Maria chorar. "Se isso tudo der certo", disse Maria, olhando para as anotações que Helena tinha feito em um pedaço de papel, "você vai ter quase R$100 só com milho." R$100, filha. R$100 era tudo que Helena precisava para se sentir segura pelo resto do ano. R$100 era mais do que tinha ganho em todo aquele primeiro ano trabalhando tão duro. R$100 significava que talvez ela nunca mais tivesse que se preocupar com se haveria comida. Quando chegou o dia de começar a colheita, Conceição apareceu com metade da vila atrás dela. Havia Rosana, havia João, que tinha vindo de novo porque sua mãe o tinha chamado. Havia vizinhos que Helena tinha ajudado durante a noite quando suas esposas estavam em trabalho de parto e não havia parteira.
Havia outras mulheres que compravam ovos regularmente. Havia até o dono do mercadinho, que tinha vindo porque Conceição tinha insistido. Helena não tinha esperado isso. Não tinha planejado isso. Tinha pensado que seria só ela e sua mãe, trabalhando lentamente durante semanas. Não se pode colher sozinha, tinha dito Conceição quando chegou com toda aquela gente. Você faz parte da comunidade agora. A comunidade ajuda. E assim, naquele dia de sol quente, 15 pessoas trabalharam no sítio de Helena. Eles colhiam o milho, quebravam as espigas das plantas, colocavam em sacos, passavam para as próximas plantas. Era trabalho repetitivo e duro. Aquele tipo de trabalho que faz você pensar em coisas que não quer pensar, que faz as mãos doerem, que faz a coluna reclamar. Mas havia algo de comunitário naquilo. Havia conversas, havia risadas, havia o senso de que estavam fazendo algo juntos, algo que tinha importância. Helena trabalhava ao lado deles, aquela mesma energia que a tinha mantido viva naquele primeiro ano, retornando agora, mas dessa vez com alegria ao invés de desespero. No final do dia, haviam colhido quase tudo. As espigas estavam empilhadas em sacos grandes no quintal. O trabalho de secar começaria amanhã, estender tudo ao sol, revirar quando seco o bastante, depois debulhar para separar os grãos. Quando o trabalho terminou, Helena ofereceu comida para todo mundo. Não era comida sofisticada. Era feijão que ela tinha plantado, arroz que tinha comprado, frango que ela mesma tinha criado, mas era abundante. Havia bastante para todo mundo comer bem. Enquanto comiam, sentados na varanda do sítio, conversando, rindo, Helena permaneceu em pé observando aquelas pessoas que um ano atrás não a conhecia, que tinha olhado para ela com desconfiança quando chegou com a mãe doente e uma mala velha. Agora a reconheciam, agora faziam parte de sua vida. "Você vai vender tudo isso?" perguntou Rosana, mastigando um pedaço de frango. "Preciso secar primeiro", respondeu Helena. "Depois vou tentar vender para fora da região. Aqui perto não tem mercado bastante para todo esse milho." "Você deveria levar para a capital", sugeriu João. "Tem gente lá que compra direto do produtor. Você consegue melhor preço." "Você acha que alguém na capital quer comprar milho de uma mulher que não conhecem?" Alguém que conhece", respondeu João com um sorriso. "Eu tenho um colega que trabalha com distribuição. Eu posso levar uma amostra para o dele. Se ele gostar, ele compra de você." Helena sentia o coração acelerado. Era outra coisa que nunca tinha imaginado. Vender para a capital. Vender para pessoas que ela não conhecia. Expandir ainda mais. "Quantos você precisaria para ser interessante para ele?" perguntou Helena. "Se você conseguir 50 quilos de milho de boa qualidade, ele conversa com você com certeza." 50 quilos. Helena fez a matemática na cabeça. Ela esperava colher quase 60 quilos, depois de debulhado e seco. Era possível. Era completamente possível. Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora, Helena sentou-se com Maria na varanda e olhou para o sítio. As plantas de milho estavam ainda lá, agora sem as espigas, parecendo mais leves. Havia o galinheiro onde as galinhas dormiam. Havia a estrutura pequenininha onde ela tinha colocado a cabra. Havia a horta onde cresciam legumes. Havia as árvores frutíferas que seu avô tinha plantado décadas atrás, que ela tinha resgatado do abandono. "Você sabe qual é a parte mais bonita disso tudo?" perguntou Maria. "Qual?" "É que você fez isso sem ficar amargada. Você sofreu muito. Você tinha razão para virar uma pessoa dura e fechada, mas você ficou aberta. Você deixou as pessoas entrar em sua vida. Você ajudou as pessoas que chegaram até você." Helena não tinha pensado naquilo dessa forma. Ela tinha apenas feito o que precisava ser feito. "Eu só fiz o que Conceição fez para mim", disse ela. "Exatamente", respondeu Maria.
E é por isso que você conseguiu, porque você entendeu que a vida não funciona só com força de vontade, funciona com comunidade. Com a gente se ajudando. Os próximos 10 dias foram de trabalho intenso de novo. Helena estendeu o milho no chão do quintal para secar. Revirava todos os dias, às vezes de manhã, às vezes à noite, quando estava mais fresco. Conceição vinha ajudar. Rosana vinha quando podia. João apareceu novamente para verificar se tudo estava correndo bem. Quando o milho estava seco o bastante, começou a fase de debulhado. Helena tinha conseguido que um vizinho emprestasse uma máquina pequena de debulhar, que ele usava para seu próprio milho. Era uma máquina velha, barulhenta, mas funcionava. O barulho daquela máquina trabalhando era o som da transformação. Era o som de Helena se tornando algo que não tinha nome claro. Não era mais apenas uma mulher que criava galinhas para sobreviver. Era uma produtora, era uma agricultora, era uma mulher que plantava, que colhia, que vendia. Quando tudo foi debulhado e peneirado, separando o milho bom do pó e das impurezas, Helena tinha exatamente 53 quilos de milho de qualidade excelente. Ela colocou 4 quilos em um saco que João tinha providenciado e guardou os outros em sacos grandes que colocou em um lugar seco e seguro do sítio. Isso aqui é só uma amostra, explicou João, pegando o saco menor. Eu vou levar para o meu colega. Ele vai ver como é o milho, vai fazer contato com você se interessar. E se ele não interessar? Perguntou Helena. Ele vai interessar, respondeu João, com uma confiança que Helena desejava ter em si mesma. Uma semana depois, João voltou. Ele chegou de carro, não a cavalo como tinha chegado antes. Saiu trazendo uma carta que ele entregou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu identificar imediatamente. Helena abriu a carta com as mãos tremendo. Era de um homem chamado Roberto Silva, que era proprietário de uma loja de grãos na capital. A carta dizia que ele tinha testado o milho que João tinha levado, que era de excelente qualidade, e que ele tinha interesse em comprar a produção inteira de Helena. Oferecia um preço que era 10% a mais do que Helena ganharia vendendo para fora da região. Havia um endereço, havia um número de telefone, havia instruções de como entregar. Helena leu aquela carta 3 vezes antes de conseguir acreditar que era real. Ela mostrou para Maria, mostrou para Conceição, mostrou para Rosana, mostrou para o dono do mercadinho, que leu a carta com uma expressão como se estivesse vendo um milagre. Você fez isso, disse Conceição, colocando a mão no ombro de Helena. Você saiu de um lugar onde ninguém acreditava em você e você provou que era possível. Helena começou a chorar. Não de tristeza dessa vez, de alívio, de alegria, de realization de que tinha conseguido. Havia levado 1 ano inteiro, havia levado mais trabalho do que achava que era possível um corpo humano suportar. Havia havido momentos em que tinha certeza de que falharia. Momentos em que tinha pensado em vender o sítio para Antônio Ferreira apenas para acabar com tudo. Mas ela não tinha desistido. E agora, 1 ano depois de chegar com nada, ela tinha um negócio. Tinha um sítio que produzia, tinha mãe que estava bem, tinha vizinhos que eram amigos, tinha perspectivas de futuro. A entrega do milho para a capital foi feita em uma quinta-feira quente e úmida. João tinha ajudado a conseguir um homem com um caminhão que fazia entregas regulares para a região. Helena colocou os 50 quilos de milho em sacos bem fechados, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ela estava tão nervosa que havia verificado o peso 3 vezes. Tinha